Olá, meu amigo, olá, meu colega. Quem fala aqui é o professor Lélio Lima. Estou falando aqui do Brasil, com muita honra e muito prazer, participando de um workshop em enfermagem cardiovascular. Para devidas identificações, eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, já milito na cardiologia clínica há pelo menos 25 anos. É muito bacana de reviver todos esses conceitos e rever amigos. Então vamos fazer um blend cardiologia intensiva. Nesse workshop, ao qual foi convidado pelo meu amigo Miguel Antunes e várias outras autoridades do Brasil e mundo afora, vamos dar um mergulho na resolução. Aqui o Ministério de Educação e Cultura faz um projeto mãe das resoluções e questões que norteiam os cursos Lato Sensu. E uma especialização em cardiologia clínica, cardiologia intensiva, cardiologia daquela que se faz necessário dar um mergulho, nós, com uma estrutura docente de reflexão aqui dentro desta Uniredentor, dentro de outras universidades, fizemos isso com muita propriedade. O que nós fizemos de diferença? Primeiro, cabe a uma reflexão no mergulho de qual é a base de entendimento desse profissional. Porque este profissional que está com atendimento de um paciente com comprometimento cardiovascular, perceba, a base está lá no entendimento de todo o sistema cardiovascular e duas grandes patologias, segundo o Brouwound, fala sobre isso. É hipertensão e diabetes com comprometimento de órgãos-alvos. Quer seja o sistema nervoso central, quer seja o próprio coração, quer seja o sistema renal, mas todo o componente que atua sob essa luz da pressórica, da questão pressórica, é que vai fazer essa diferença. Então nós fizemos inicialmente o resgate da anatomia aqui de todos esses sistemas com um professor, a qual vemos atendendo a resoluções. Somos pelo menos 8 doutores na pós, 6 com mestrados e outros tantos com especializações e atendendo a resolução do Ministério de Educação e Cultura. Viemos então para o mergulho local. E o mergulho local, Brasil, temos o COREM, que é o órgão que fiscaliza, a qual eu estou inscrito e ativamente sobre número 89202. Também sou oficial do Corpo de Bombeiro na reserva e que faço jus também a entender que, como diretor pedagógico, chamei essas autoridades e vamos fazer uma reflexão. Demos um mergulho na fisiologia elétrica e fisiologia mecânica. Demos um mergulho, então, maior em todos os processos fisiopatológicos que vão acometer a este paciente. O tempo todo o binômio, teoria e prática andam de mãos dadas, estão juntos. E isso faz com que o aluno resgate as suas autoridades dos momentos anteriores de suas universidades e lá, conosco, começamos então a reconstruir um caminho que é muito bacana com todos eles. Para isso fizemos acordos, convênios, aqui chamado de termo de cooperação técnico-pedagógica, para que o aluno vá para a prática à beira do leito. E quando ele for para a prática à beira do leito, ele vai ressuscitar, ele vai ativar os conceitos que ele tem, mas aquele que ele aprendeu em sala de aula. Para tanto, temos então todo um arsenal de 60 horas de exames complementares. Então passamos por bioquímica, passamos por enzimologias, passamos por hepatograma, passamos por discrasias sanguíneas. E na enzimologia já vem um leque atrelado a todos aqueles componentes de estudo das enzimologias dado por uma aula que é uma aula com 40 horas agora do professor que dá exames laboratoriais. Não ficamos felizes. Precisamos, então, empoderar e transformar esse enfermeiro que ele, como enfermeiro especialista, ele tem que ter um perfil.
É o perfil norteado na American Heart, na American College, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Nurse Anestésica, mas em todos aqueles órgãos que militam, fiscalizam e querem um profissional empoderado e transformando a vida do outro. Para tanto, temos também um módulo de ética, bioética, atrelado a relações multidisciplinar. Esse profissional sai desses módulos entendendo uma coisa que é muito bacana, que é qual é o meu papel. Então buscamos um profissional com gestão de pessoas, com gestão de equipe, com gestão de processos e interagindo à beira do leito como um ser diferencial. Então, na hora de darmos um mergulho na eletrocardiografia, começamos com uma aula de introdução à cardiologia, mas perpassa por mais outras 80 horas de eletrocardiografia e morfologia. Ou seja, você não vai decorar, você vai interpretar o eletro, fazer o diagnóstico de enfermagem, já que temos essa propriedade de fecharmos o diagnóstico, e em cima desse diagnóstico implantarmos um plano de ação, um plano de cuidado, e mais do que isso, qual é o desfecho, já que temos também a administração dos medicamentos que irão restabelecer a condição de estabilidade ou não hemodinâmica deste paciente. Veja, se temos fazendo isso, temos então um módulo, que é um módulo de farmacologia cardiovascular intensiva, que vamos resgatar o mergulho lá dos antihipertensivos, passando por antiagregantes plaquetários, passando por aminas vasoativas e antiarrítmicos em suas respectivas classes. Bacana, né, cara? Não fiquei feliz. Fiquei feliz é quando a gente está à beira do leito e temos 10 minutos pelo protocolo para rodarmos um eletro para esse paciente. Mais do que identificar, mais do que legitimar uma propriedade do fazer o eletro, é atrelar aquela morfologia, aquela entidade elétrica à clínica sintomatológica do paciente. Então temos uma aula que é de semiologia, semiotécnica, ausculta cardiopulmonar à beira do leito, onde pedimos para o profissional levar o seu estetoscópio, pegamos a um aluno, a alguém já previamente combinado em sala de aula, para que quando ele for para a beira do leito, ele tenha a propriedade de posicionamento, de ética, de atrelamento, de exames, de apoio, diagnóstico. E aí vamos imaginar que ele tenha um achado pulmonar. Temos uma aula de radiologia clínica. Profissional, enfermeiro tem que saber interpretar o raio-x, pelo menos aquilo que fuja ao padrão normal, mas mais de que tenha comprometimento a esse sistema cardiovascular. Estou me referindo ao infarto agudo, estou me referindo à miocardiopatia dilatada, estou me referindo às hipertrofias, aos sinais e sintomas, aos murmúrios adventícios. Na verdade, estou me referindo a esse conjunto de coisas que a este paciente, a este profissional que estará lá entre o prescritor e o paciente, tem a propriedade de saber que o meu papel quanto profissional nesta pós-graduação hoje, aqui no Rio de Janeiro, ele passará por 460 horas aulas mais os estágios. É necessário um mergulho muito a fundo, porque a esta bomba, que é dado nessas 80 para 100 horas de aula, já que temos hemodinâmica não invasiva, que é dado por um professor que também está participando, o meu amigo Márcio Lopes, mas para não falar de Márcio Lopes, eu vou falar de Marcos Ferraz, vou falar de Cláudia Gouveia, vou falar de Roberto Lira, vou falar de Renê Brandão, vou falar de Lélio Lima, vou falar de professor que são ímpares,
que estão numa construção já de décadas de ensinamento desse saber. Quando mergulhamos para esses exames de apoio diagnóstico, refiro-me também à necessidade daquele momento que são oferecidos para esses profissionais várias aulas, que são aulas que irão empoderar a classe. Dou um exemplo, insuficiência renal. Dou outro exemplo, ecocardiograma. Dou outro exemplo, acesso vascular pelo catéter de PICC na terapia infusional, ativação de catéteres. São todos os grupamentos de gestão de carreira, de gestão de equipe, que é o que nós buscamos para esse profissional. Não queremos apenas um profissional agudizado no interpretar, é agudizado no transformar a vida. E transformar a vida não é só de equipe. Transformar a vida não é só de uma clínica ou de uma entidade. Estamos sob um juramento, mas mais do que um juramento de um conselho, de uma classe, de uma categoria, de um juramento de um Deus que a gente acredita. Fará e faz muita diferença quando a gente perceba e a gente percebe o aluno transformado através da cardiologia clínica. Mas aqui, eu, professor Lélio Lima, como diretor acadêmico, estou na coordenação de outras grandes especializações, todas normatizadas pelo Ministério de Educação e Cultura e respaldado para isso. Então, veio o nosso Conselho Federal e fez uma resolução chamada Resolução 581 de 2018. Essa resolução tipifica todas as especializações lato sensu. E dessas especializações lato sensu, nós, da Ictus Cohort, nós da Uniredentor, fizemos uma coisa bacana. Demos uma carga horária muito além daquela que é preconizada pelo Ministério. E aí nós, na universidade, temos um conselho. A esse conselho tem toda uma estruturação e saber acadêmico que vai nortear passo a passo como é que está sendo dado, avaliado e construído esse profissional. Ao final, ele defende e faz um artigo científico alinhado com o escopo de uma revista. A esse artigo científico, ele tem todo um planejamento para fazer uma pesquisa, mergulhar nas cardiologia, e nós aqui estabelecemos pelo menos 6 outras linhas de pesquisa. Então tem alguém que vai para a linha de farmacologia, tem alguém que vai para a linha de interação multidisciplinar, tem alguém que vai para a linha da própria avaliação de tecnologia em serviço, já que nós monitorizamos o nosso paciente, mas também fazemos aquela coisa que é da interpretação do eletrocardiograma. Aqui, imagina você que você consegue sair depois dessas 100 horas de eletrocardiograma com uma base nas ciências. Ciências física, ciência vetorial, ciência da clínica, ciência da geometria espacial, mas muito mais. A ciência que Deus nos permite a estarmos vivos, a acreditarmos que ao nosso sinusal, refiro-me ao nosso Pai. Ao nó átrio ventricular, refiro-me ao Filho, mas ao Espírito Santo que norteia a gente para sabermos transformar esse workshop de enfermagem cardiovascular de Angola, da Clínica Girassol. É lá que breve estaremos fazendo uma relação de todos os países que congregam a língua portuguesa ou a língua que faça a gente fazer. E que língua é essa? A cardiologia, ao meu Deus, aos meus amigos, gratidão por tudo e por todos. Cardiologia clínica, cardiovascular, professor Lélio Lima. Vamos escutar aos nossos? Vamos? Estou indo para a luta. Gratidão, meus amigos. Que Deus abençoe.